Bom, pessoal, nós vamos ver hoje como funciona o Plano Mestre de Produção, que está dentro do módulo da gestão de manufatura, Plano Mestre de Produção. Então, vamos começar a explicar alguns cadastros aqui que a gente precisa ter para ele funcionar. A princípio, a gente tem que criar um grupo de recursos, pelo menos um. O que seria a ideia desse grupo? É para mim poder agrupar e fazer programação se eu quisesse, por exemplo, só de todas as máquinas de corte, depois todas as máquinas de dobra. Então, é uma forma da gente estar criando planos e detalhando por grupos de máquinas, tá? Senão eu posso criar um grupo geral, que é o que eu fiz aqui, e depois eu incluir nesse grupo os recursos. Então aqui já está os recursos que eu já pré-cadastrei. Cada recurso esse daqui, por exemplo, é um recurso que a gente está trabalhando com horas, que eu tenho hoje aqui várias opções para nós podermos utilizar, poderia ter feito por dias, por minutos, por segundos ou por quantidade. Então esse aqui é um dos recursos que a gente fez por hora. Aqui eu tenho ele nesse fator de conversão aqui, eu consigo fazer o que eu fiz num recurso que é alternativo daquele corte 1, eu tenho esse corte 2. Eu consigo trabalhar com fatores de tempo que depois, quando a gente calcular o calendário lá na frente, a gente vai ver que ele muda a quantidade de horas disponíveis. Então hoje, se aquele recurso corte 1 está ocupando uma hora, esse recurso aqui ele vai ocupar 80% daquela hora, em vez de pegar e ser o total. Essas horas diárias que a gente coloca aqui é sempre a quantidade de horas disponíveis. Depois, como a gente vê o calendário que foi montado, ele foi montado com 16 horas diárias de trabalho, que seriam 2 turnos de 8 horas. Eu tenho um recurso que a gente mudou ele para trabalhar ele por peso bruto. Então a pintura aqui, claro, poderia ter sido usado o campo que eu tenho hoje como metro cúbico, ter trazido um metro quadrado nesse campo aqui e eu trabalhar como se fosse superfície, né? Mas é só para a gente ter um exemplo mesmo. E eu digo que eu consigo fazer 500 quilos de pintura por dia, então, o que eu tenho de peça lá, o peso delas eu tenho 500 quilos. E eu continuo tendo as 16 horas diárias. Aqui eu ainda mudei que eu estou trabalhando com arredondamento de 2 casas decimais. Então, aqui eu cadastrei todos os recursos que eu tenho hoje dentro da minha do que eu vou utilizar para programar. A mesma coisa eu fiz nas atividades, então eu vim aqui escolhi as atividades de que eu vou trabalhar. A atividade aqui só vai o cadastro dela mesmo, então aqui está o total de atividades que eu tenho dentro do coisa, mas as que eu escolhi que eu vou fazer programação são essas aqui só. Então são os 2 cadastros principais que eu preciso fazer para começar a funcionar o processo, tá? Depois eu posso vir aqui e vou criar os calendários daqueles recursos que eu coloquei. Então eu vou ter cadastrado quais são os horários ou tudo como que eu vou ter hoje dentro do plano mestre de produção. Então aqui dentro do plano eu tenho essa opção de utilizar a manutenção de disponibilidade de recursos e eu vou programar o recurso 2 aqui. E quando eu estou programando esse recurso 2, eu vou estar fazendo aqui embaixo o horário dele. Ele começa às 22 horas e termina às 2, e isso daqui inicia no dia anterior. O que quer dizer isso? Que minha jornada, por exemplo, vai começar no domingo às 22 horas, a semana que eu vou estar trabalhando. E esse início do dia anterior diz que para mim no programa que eu não vou considerar o domingo, a data tipo, o horário começa domingo, mas a data que eu considero isso daqui para essa disponibilidade, ela vai ser a data da segunda-feira. E os outros dias são dias normais. Aqui eu tenho o turno que está cadastrado para cada um, turno 1 e turno 2, então eu fiz uma grade de horários aqui. E quando eu estou programando para esse recurso 2, eu também já estou programando os outros recursos que são por hora, que tem a unidade aqui de cálculo de hora. Ao mesmo tempo eu estou calculando aqui dentro. Vocês vejam que aqui está aquele fator de correção de 0,8, que depois que eu calcular a gente vai consultar lá as horas disponíveis, a gente vai ver bem certinho o que acontece com esse fator. Eu vou gravar aqui o período. Então eu estou gravando do mês 4 até o mês 8. Esse período aqui também é interessante sempre nunca colocar, vou cadastrar 2 anos. Se eu não tenho programação para 2 anos, eu não preciso sair criando já esse calendário. Eu só vou utilizando ele conforme
eu vou tendo programação mesmo. Se eu tenho programação do ano inteiro, beleza, deixa um ano, mas 2 anos daí seria um período maior que eu não precisaria ter. Fora que depois, quando a gente vai passando com o tempo, que tu passou esses planos de programação, a gente já são obsoletos, porque já terminou a data que estavam eles, aí eu consigo ir eliminando esses dados, para daí deixar com menos registros no banco de dados. Então aqui eu vou criar só o esse calendário, ele criou o calendário. Se a gente vir aqui agora dentro do cadastros e olhar aqui nas disponibilidades de recurso, e eu pegar aquele recurso número 2 que eu criei, ele vai estar aqui com todos os horários que ele criou, que eu cadastrei lá. Então, ó, que nem eu estava falando, esse registro aqui, que começa domingo, dia 2, ele pertence ao dia 3, que é segunda-feira, e aqui eu tenho ele começando às 22 horas, terminando às 2, e assim ele vai indo ao horário de todo o dia. Uma coisa que a gente já tinha deixado pré-cadastrado, um feriado. Esse feriado aqui eu posso buscar do RH, esses feriados aqui, por isso tem esse campo da descrição, é a mesma coisa. Ele começou na sexta-feira às 22 horas, mas esse dia 6 aqui é o dia da quinta-feira lá. Ele começa quinta-feira às 22 horas e termina até às 17h30. Então aqui eu tenho um feriado e aqui vai tendo o trabalhado. Cada uma desses itens aqui, eles estão ocupando 4 horas. Tá? Ó, eu tenho de alocação, eu tenho 4 horas, e a unidade que eu tenho aqui também são 4 horas, porque elas ficam compatíveis como eu estou trabalhando com hora, eu tenho isso aqui, é a mesma coisa. Se eu pegar o recurso número 10, a gente já vai ver ele estando aqui com as mesmas datas, os mesmos horários, feriado, ali está tudo igual, porque a programação dos horários era exatamente igual, só que a diferença daquele 0.8 a gente começa a ver aqui. Em vez de eu ter 4 horas disponíveis, aqui na unidade eu só tenho 3.2. Então aquele 0.8 fez ele rodar mais lento. Então se eu pegar a hora que eu tinha numa máquina, eu tenho hora disponível aqui a uma hora menor. E essa lógica do fator de produção que eu tenho aqui do 0.8 é a mesma que é aplicada lá dentro daquele que a gente tinha aqui como pintura, que eu estou trabalhando por quantidade. Eu continuo tendo 4 horas lá, que são as horas que estão alocadas no dia, mas só que daí aqui eu começo a ter as quantidades que eu tenho por dia. Somar isso aqui vai dar os 500, que era o que eu tinha definido lá na outro item, né? E ele tem a quantidade que eu consigo produzir. Então em 4 horas eu consigo fazer 125 quilos. E é por aqui que o programa vai utilizar para fazer o cálculo da alocação. Então mesmo tu trabalhando por quantidade, tu já consegue ter essa disponibilidade aqui já certinha, conforme a quantidade. Então esse é o cadastro principal que a gente precisa fazer para conseguir ter um plano de produção, e depois a gente teria que criar um plano de produção. Aqui eu já deixei 2 pré-criados, só para não passar o cabeçalho dele todo lá. Esses itens aqui, ele continua tendo aqui dentro aquele calendário que a gente teve lá. E o que acontece? Esse calendário, eu coloquei uma opção que eu queria ver ele aqui. Lá eu tenho totalmente detalhado. Começa das 22, termina às 2 horas da manhã. Aqui eu já pego, como ele está contínuo esse espaço livre, ele me deixa ele todo agrupado num item só aqui, só para visualizar, só para facilitar. Então eu sei que eu tenho livre daqui até aqui, que eu tenho 80 horas livres aqui. Aqui eu tenho 64, que eu já tenho um feriado que está dentro desse item. Aqui eu estou naquele da pintura, se eu voltar naquele do corte lá, os horários lá eu tinha feito um pouquinho diferente o que eu tenho. Então eu tenho 64, aqui tem as outras 16 horas que fecha 80 e fechou aquela semana que eu tenho lá hoje separado. Aqui nos feriados ele mantém a original lá, então aqui a gente já está vendo que era das 22 horas até as 2 horas da manhã, das 3 até as 7, das 8 às 12, das 13 às 17. Tá? Então esse no plano aqui eu já trouxe num formato agrupado, justamente para diminuir a quantidade de registros, fica mais fácil de visualizar do que eu abrir todos aqueles. Mas eu posso trabalhar com ele aqui, se eu vir aqui e fizer esse tipo aqui de operação, e desmarcar que eu quero que ele agrupe o tempo sequencial, aí ele começa a ter tudo quebradinho que nem estava antes. Então aquele agrupamento já é uma forma só de eu vir aqui
e diminuir a quantidade do tempo livre aqui para não ficar me atrapalhando e ser mais claro a quantidade de registros que eu tenho aqui. Bem mais fácil de ver que eu estou com tudo livre. Esse calendário, se eu olhar ele aqui hoje e eu pegar um recurso, que aqui eu estou vendo todos os recursos, deixa eu marcar aqui para ver o recurso, a parte do livre, tá? Então aqui como ele está listando todos, mas se eu pegar o corte 1 eu vejo certinho, ó, que ele começa livre numa data, tem um feriado aqui tem um pedaço do feriado que ele começa 22 horas, daí ele acaba, como está ultrapassando aqui, mostrando isso daqui. Se eu visse ele na visão semanal, aí eu já tenho feriado, já só o finalzinho dele aqui, esse aqui é a hora que eu não trabalho. Aí aqui eu tenho certinho, ó, o tempo todo que eu tenho aqui livre, e aqui tá ele mais com os horários. Como eu agrupei, ele fica sequencial aqui, tá? Mas eu consigo já visualizar, no feriado ele já colocou separado, então são formas de ver e de tratar isso daqui. Ainda não coloquei nenhum recurso, nenhuma alocação, nada lá dentro, mas a gente tem o plano aqui com a capacidade produtiva já está toda lá prontinha para mim fazer os cálculos agora na hora que eu incluir os itens dentro. Bom, o que nós vamos estar programando agora no plano mestre de produção é a estrutura desse item aqui. Então é um filtro multiciclone, que ele é composto de um corpo, que é composto de uma flange. Aí aqui embaixo eu tenho essas garrafas aqui, que é um item só com matéria-prima direto. Aí eu tenho algumas juntas aqui que vai fazer parte do item em cima, mas aí mais a parte da porta que vai nele. Então aqui está embaixo todas as atividades, para cada uma das sequências a gente colocou o que eu tenho de atividades. Nessa atividade de corte a gente vai ter 2 recursos que eu vou poder utilizar, que é o corte 1 e o corte 2, e os outros é normal. Aqui tem um item que é a montagem, essa montagem não vai estar sendo programada. Então mesmo ela estando aqui na estrutura, ela não vai interferir em nada, tá? Se ela era a sequência de um item desse para poder fazer o próximo, o programa entende que se eu programar até na solda e ele vai continuar no pai dele aqui em cima, daqui ele vai fazer o vínculo direto da solda para ele começar nesse corte. Então está pronta aquela solda para poder ser feito essa solda do filho, para ela poder ser feito o corte do item que é o pai dele, que no caso aqui é o 003. Tá? Então nessa estrutura aqui a gente vai vir agora aqui no plano mestre de produção e vai entrar nessa opção aqui, que é a opção de programação das ordens de fabricação do plano mestre de produção. Aqui dentro dessa tela eu já deixei cadastrado definido aqui a referência que a gente tinha daquela ordem para mim poder filtrar ela aqui, tá? Aqui eu podia filtrar as ordens por projeto, por produto. Se eu tirar essa referência aqui, ele vai me trazer todas as ordens que eu tenho. Então tem 116 páginas de 20 aqui. E se eu coloco a referência, eu só trago aquela referência que eu tinha, que eu estou programando. Aqui em cima, detalhe, deixa eu tirar aqui a ordem que eu já tinha deixado pré-colocada. A ordem da atividade. Essa tela hoje, ela não tem nenhum botão ainda, que provavelmente a gente vai fazer aqui, de eu poder só escolher um plano, defino um plano mestre com produção, marco tudo que está aqui, incluo nele automático, criando uma ficha para cada um desses itens. Essa tela, por enquanto, ela está funcionando, eu sou obrigado a colocar, primeiramente, atividades, programar uma atividade por vez. Então, eu vou programar a atividade de corte, que normalmente as atividades iniciais, e ele está aqui, e eu vou pegar e vou fazer essa programação. Quando eu entro aqui, ele traz os 4 itens juntos. Daí o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia pegar e gerar. Se eu fizer aqui com essa opção de agrupar como não, ele vai criar um item lá de programação para cada uma dessas aqui. Se eu colocar recursos iguais e marcar esse agrupamento, ele vai pegar esses 4 itens e criar pegar essas 4 ordens e criar um único item dentro do plano mestre de produção. Daí quando eu estiver programando, na verdade estou sempre programando esses 4 e não vou ver as ordens em separado, vou vê-las tudo como uma coisa só. Aqui para o nosso exemplo eu vou deixar ele como não agrupado, e aqui é a mesma lógica, só que eu estou agrupando por produto e recursos iguais, então eu teria que ter várias vezes o mesmo produto com em ordens diferentes, mas o mesmo produto. Tá? Então
quando eu tenho aqui, eu marco esses itens, eu podia fazer por causa do agrupamento, eu quero agrupar só 2 aqui, então por isso que tem essa caixinha de seleção para te estar marcando os itens aqui. E aqui embaixo eu vou escolher onde que eu vou alocar. Hoje ele está me mostrando aqui que eu tenho 2 recursos, porque isso aqui está cadastrado lá dentro da estrutura de produto, que eu tenho o recurso como alternativo do 2, eu tenho 10. E aqui ele já está me mostrando as informações lá que eu tenho. Eu tenho um total de 304 horas livres, que está tudo livre lá dentro do plano, quando começa, quando termina. E aqui atrás você já tem a unidade de cálculo, que é aquele 0,8 lá, que eu tenho menos horas se eu trabalhar nesse recurso que é o 10 do que o 2, porque a capacidade dele eu disse que ele era 0,8 de fator de correção. Então eu vou incluir nesse de cima aqui. A hora que eu incluo esse item aqui, daí ele vai voltar lá para a tela lá e ele sumiu aquela programação. Então se eu tirar o 10 aqui, eles já não estão mais pendentes a parte do corte que eu já programei. Aí agora, seguindo a minha sequência, eu vou programar essas 2 usinagens que estão aqui. E o processo repete a mesma coisa. Aqui eu só tenho um lugar, porque eu não tenho nada lá no quadro, eu só tenho um lugar livre. Depois, quando a gente mexer mais nele lá, a gente vai ver que dá para abrir mais locais onde eu tenho esse item num formato um pouco de... ele vai mostrar para a gente todos os locais que eu posso abrir um espaço lá dentro. Então eu poderia ter 3 áreas que tem livre dentro da minha programação. Daí eu começo a ver essas áreas aqui. Como a gente está fazendo o início, eu não vou estar enxergando isso. Aí a próxima seria essa solda. Então eu vou pegar tudo que tem de solda aqui, vou programar. Estou fazendo isso aqui para ficar mais rápido lá para mim poder incluir e eu ter tudo programado dentro da ordem de fabricação, dentro do meu plano mestre de produção, essas ordens. Então todas elas estão gerando uma para cada um separado certinho. E mesmo porque se eu agrupar atividades iguais da ordem, elas teriam que ser paralelas, porque se eu tiver alguma coisa que é dependente de uma da outra, aí eu posso ter problemas assim porque eu não tenho a dependência, ele não está calculando certo se eu estiver agrupando, tá? O agrupar é realmente quando eu tenho ordens diferentes e eu quero mantê-las juntas. Esse seria o intuito mais de fazer aquele agrupamento, tá? Vou programar esse item aqui. Programei a pintura, tem que selecionar aqui antes. Já estamos com... Vai voltar para a tela lá, eu tenho todos eles programados. Então agora não tem mais nada para ser programado. Vou voltar lá no meu plano mestre. Dentro do plano mestre agora eu tenho os itens e agora eles estão aparecendo aqui dentro. Então que nem se eu peguei esse recurso corte, eu programei 4 atividades lá dentro. Tem uma vermelhinha que a gente já vai ver certinho o que é. Se eu pegar o corte 2 eu não tenho nada ainda, porque eu só programei no 1. A pintura vai estar aqui, programado os itens, aqui tem um feriado no meio. Então eu vou voltar para uma tela aqui antes, que é essa tela de ordenação. Essa daqui é a tela mais fácil daí para a gente estar agrupando esses itens dentro mudando a sequência e fazendo com que essa fila não fique sem erro, tá? Existe outra tela dentro do próprio itens aqui, que eu consigo pegar e mudar essa ordem, mas daí eu mudo de um formato de... a ordem aqui era 10, deixa eu pegar um recurso aqui, o corte 1. Eu tenho a sequência deles aqui dentro do item, ele está com tudo com a ordem 10, então eu posso mudar a sequência aqui. Não quero que seja 10, eu quero que esse 10 aqui seja 20. Então eu teria como vir aqui e alterar a sequência aqui dentro manualmente desses itens aqui, tá? Então esse cara aqui eu estou mudando, ele passou para trás, então é um formato de eu digitando e fazendo manual aqui. Então agora a gente vai ver um jeito mais fácil de fazer essa ordenação do que usar essa opção. Aqui no início nós temos aqui como ordenar ela de uma forma gráfica, então eu tenho como vir aqui e arrumar esses itens, agora mudar a sequência direto aqui, arrastando e soltando. Vou fazer umas considerações antes aqui. Esses itens hoje,
para a gente conseguir fazer uma ordenação melhor na hora que eles estão alocados aqui, além de a gente ter as datas, as coisas que a gente deve observar é a estrutura do item que a gente está fazendo. Como aqui eu tenho várias dependências, então tudo que eu tenho aqui, que essa trava da porta e esse fechamento ficam dependentes dessa porta, essa garrafa, a própria porta já é dependente aqui do corpo. Como eu tenho esse tipo de dependência aqui, a sequência do que está ordenado aqui também vai influenciar para a gente conseguir tirar os vermelhinhos aqui, que são os itens que não estão sendo atendidos conforme eu preciso, né? Então o problema dele aqui, eu tenho uma data que nem esse aqui, é uma data de restrição do dia 3/4 às 12 horas, e ele está aqui às 10h30 sendo alocado. Então para corrigir esse tipo de coisa, a gente tem uma opção aqui bem fácil de fixar a data a data de início. O que ele fez? Ele pegou e usou a data que eu tinha de restrição e colocou exatamente, para começar às 12 horas, ele começou às 13, porque é o horário do almoço, o primeiro horário livre, depois é às 12. Então ele fez o que? Ele pegou e isso a gente conseguiu colocar esse item aqui, que ele está aqui, nós consultando ele. Ele tem 2 filhos e o filho que termina mais tarde, né, que é esse horário das 13, está aqui. Então, ele, por causa disso, essa atividade de corte que eu tenho no meu produto principal, ela está sendo terminada com a solda, que é a última atividade da parte da flange que eu tenho lá. Então, isso daqui, quando eu fixei, é uma forma de eu fazer. Eu posso trocar isso daqui, eu posso pegar uma ficha e arrastar aqui e soltar. Quando eu faço isso, ou, por exemplo, tudo que eu faço aqui de arrastar e soltar, para validar eu tenho que confirmar, tá? Se eu só fizer um renovar, eu perco. Eu tenho como tirar de um recurso e jogar dentro do outro. Então, por exemplo, aqui eu tirei desse aqui e joguei para esse recurso. Quando eu confirmar, nós vamos ter aqui o mesmo item. A diferença é que aqui o horário, que era 3 horas, aqui tem 3 horas e 75, porque esse é aquele recurso que a gente colocou lá, que ele tinha uma capacidade produtiva menor de 0,8, e onde é que ele fez o cálculo. Então ele já aumentou o período desse item. E aqui vai acontecendo a mesma coisa. Quando eu tenho esse fechamento da porta e eu tenho essa garrafa, são 2 produtos paralelos. Esse fechamento de porta ele teria que começar no dia 3 às 5h30. Só que aqui, como eu tenho 1 hora, se eu passar isso aqui para frente, então colocar ele aqui atrás e confirmar, a gente vai ver que eu acabei estragando os outros aqui, porque eles teriam que começar no horário, e eu consertei ele aqui porque ele terminou no horário lá atrás. Então, se eu vim agora aqui e fixar a data de restrição, eu continuo com o problema desse cara, porque eu conserto esse, mas eu estraguei o outro mudando a sequência. Então, esse é o tipo de coisa que a gente vai fazer a operação, eu tenho como desfazer. Se eu só fixasse esse item, eu acabei acertando ele aqui. Agora, como eu arrastei atividades aqui, essa atividade da solda era dependente desse item, acabou que ele mudou a data de necessidade de novo do item. Então, para consertar esse daqui, vou fixar ele aqui também. Esse aqui eu vou fixar o horário, e assim eu vou tendo problemas, porque eu estou tirando eles aqui só usando o fixar data. Fixar data, você já vê que ele vai abrindo aqui dentro, e eu vou tendo períodos que agora eu tenho livre nesses verdinhos aqui, onde é que eu abri espaço, mas eu consigo atender todo mundo dentro do período. Eu vou deixar esses vermelhinhos aqui só para a gente olhar um relatório. Então, isso aqui que eu fiz é o quê? A gente ordenou, deixou eles na sequência aqui, e o objetivo é eu fazer essa programação, sempre lembrando que tem que observar a prioridade de itens, e eu vou estar conseguindo fazer isso e tirando esses erros que eu tenho aqui no fechamento. Toda vez que eu vou mexendo lá aqui, o programa ele vai mostrando que eu diminuí a quantidade de um erro quando eu fiz essa última alteração, e ele somou um ok nos meus calculados. Eu só vou voltar agora nos itens, que antes de eu tirar todos os vermelhos aqui, eu quero mostrar para vocês que eu posso tirar um relatório de toda a programação que eu tenho. Então, esse item aqui na pintura está com problema, porque eu estava só listando a pintura. Eu vou mudar aqui para todos, e esse relatório ele vai obedecer os filtros do que a gente está vendo aqui nessa tela. Então, agora eu tirei ele geral, então ele trouxe o meu corte, que está 100% feito aqui direitinho.
Ó, tá tudo que eu tenho de feriado livre aqui. Se eu marcar para produção, ele só vai me listar a produção. O que eu tenho na solda, que eu tenho coisas que estão livres, depois eu tenho a solda que está programada para esse horário aqui. E aqui já está o detalhamento da ordem, qual é o produto, tudo que eu tenho lá dentro. Então aqui cada linha dessa mais escurinha é a programação que eu tenho. Embaixo, quando eu tenho ordem, podia ter mais de uma ordem, por isso que ele traz esse daqui, daí eu traria as ordens que estão vinculadas aqui dentro e o que está sendo produzido. Tá? Se eu for pegar então lá o último que era a solda, aqui eu já vou ver que ela está com problema de pai e filho. Então quando eu imprimo ele já mostra que tinha problema. Por exemplo, eu não quero mostrar nada daquilo ali, eu quero só mostrar a produção. Então se eu filtrar só a produção aqui e eu tirar o relatório, ele já trouxe agora só os itens com a produção que está programada para eles. Então, já não trouxe mais a parte de feriado que tinha lá do que não está programado, então só tem as programações. Então por aqui a gente consegue ver e sempre que tiver um erro, alguma coisa, vai estar mostrando aqui no relatório. Tá? Eu vou voltar lá e vou terminar minhas alocações aqui. Para ver se eu tiro todos os erros aqui. Eu preciso fixar essa e vou fixar mais esse daqui. Então agora eu consegui, fixando datas aqui, né, que é quando eu coloco essa data mínima sendo restrição, eu consegui tirar todos os erros. Então tá aqui, agora não tem mais nenhum erro dentro desses itens. E esse é o objetivo principal dessa tela, é isso que eu posso arrastar para um lado para o outro, quando o recurso permite, tá? Outra coisa, se eu tentar jogar isso aqui no recurso que ele não está como alternativa, ele não está deixando. Ele só permite se eu arrastar entre a 1 e a 2 os itens de um lado para o outro. Tá? Bom, já mostrei o objetivo final, que era ter aquela lista da sequência do que eu tenho para produzir. E daí agora a gente vai olhar aqui. Então agora a gente vai entrar aqui nas versões e nós vamos visualizar o relatório. Então esse relatório previsto realizado está aqui. Ele em PDF, se eu só tirar ele geral, não botei filtro de nada. E em PDF ele fica aqui, eu tenho alguns percentuais, mas fica difícil de entender aqui, porque eu não tenho as datas que aconteceu, tá, para mostrar esses percentuais calculados. Então se a gente tirar ele em Excel, a gente já vai ver ele bem mais detalhado aqui. Deixa eu abrir ele aqui. Então vamos olhar lá os itens. Então o que está acontecendo aqui? Eu tenho alguns itens que a gente teve apontamento, foi esses três aqui. E esse aqui, o que aconteceu? Eu tenho as 9 horas que ele apontou a mais, então aqui me deu 147% de diferença, porque eu apontei a mais do que eu tinha lá. Esse aqui já apontou a menos, eu tenho 50%, que é exatamente metade. E aqui ele vai mostrando pra gente um dado a mais, esse percentual de horas fora, que é o seguinte, ele está mostrando quantas horas ficou fora desse horário que está aqui. Então eu vou pegar agora, só pra gente ver, e eu vou mudar essa alocação aqui para ele começar às 10 horas da manhã. E eu vou lá alterar essa ficha só para a gente ver, eu vou botar um pouquinho antes das 10 só para ver ele tá o percentual como que fica quando ele tá já batendo dentro de uma parte do horário. Então, vou voltar aqui. Vamos lá no plano mestre de produção, vamos entrar aqui dentro da ordenação. Eu já vou aproveitar e vou gravar uma versão aqui. Então o que é a versão? Eu vim aqui, tendo uma versão, agora eu tenho congelado aquela versão que está agora. Então eu vou fazer as alterações, se eu quisesse eu podia voltar nela. E eu vou lá alterar agora na solda esse item aqui, que é o fechamento do portão que a gente estava vendo lá. E vou colocar o horário dele aqui, para em vez dele ser às 10 horas, eu vou botar, sei lá, às 9h50. Eu tive que alterar por aqui porque eu quero um horário diferente. Ó, a data de restrição dele era às 5h50. Eu estou passando para as 9h50, então, e botando outra data, que era o dia 3, eu passei para o dia 4, só para ele poder jogar isso para frente. Quando eu fiz isso aqui, ele já jogou, tá vendo? Já teve de novo itens que eu tenho que fixar a data dele aqui, porque acabaram mudando o início, porque eu joguei para frente, tudo, ó, vai jogando, ele vai tendo interferência entre os itens. Vem aqui, fixei, agora deixei todo mundo certinho de novo. Então aqui eu não preciso nem ir lá no outro lado, eu venho em versões,
Agora tem a versão 1 e a 2, a 2 é que eu gerei, a 1 era anterior. Se eu vim agora e tirar o mesmo Excel, vamos abrir ele aqui. A gente já vai começar a ver aqui atrás que o que aconteceu. Eu programei ele para as 9h50, ele executou dentro daquele horário, então se ele executou exatamente dentro do horário que estava previsto, eu já não tenho mais nada do horário que estava fora. Então ele já zerou, tô com 0% do coisa. Deixa eu mexer de novo nele, eu vou botar ele em vez de 9h50, ele começa às 10 horas, eu vou botar 10h30. Vou salvar aqui. Eu vou iniciar de novo lá. Voltar lá onde é que eu estava. Vamos lá, eu vou pegar esse aqui de novo, vou alterar a alocação, colocar ele aqui às 10h30. Joguei ele para frente para estar a previsão fora do horário de novo. Caso que eu mexo lá, tenho itens que eu tenho que fixar a data de necessidade para poder deixar ele certinho. A alocação, como um tem independente do outro, eu tenho que acertar isso daqui. Vou de novo lá na... Aqui sempre que eu faço isso eu não preciso gravar, né? Só se eu tivesse arrastado as fichas. Então vou lá olhar de novo em versões. Agora eu pego a segunda que eu tinha ali de novo. Tirar em Excel. Vamos visualizar o Excel de volta aqui. E aqui agora sim. Agora ele tem 0,5 de meia hora fora do período, que isso aqui representa 0,55% em cima dessas 9 aqui. Então, ou 5% em cima das 9. E isso daqui então é o que a gente consegue ver. Então, o que significa esses percentuais de hora fora é o que eu realmente eu tinha programado para 10h30, mas executei às 10 horas. E aqui, né, só mostrando a versão, eu teria como voltar a essa versão antiga como atual, eu perco tudo que eu tinha, volto exatamente como estava antes. Tem as versões que eu vou gravando, depois eu posso eliminar elas, eu tenho como essas versões aqui. E por último eu só tenho um relatório, daí ele está aqui dentro, que esse relatório de comparação de versões, que esse aqui permite que eu marque duas versões aqui, e gere um comparar, ele vai gerar um Excel para nós também. E esse Excel ele mostra o que eu tinha dos itens aqui, tá? E ele vai mostrar exatamente como que estava alocado. Esses negritos é porque tem diferença, porque mudou tudo aqui quem mudou o horário. Então ele mostra como que estava na alocação 1 e como que estava na alocação 2. Tudo que tem negrito é sempre o que está diferente um do outro. Como eu acabei mexendo nas datas mínimas de todos eles lá, eles ficaram diferentes aqui do coisa, mas manteve o resto das informações de horas previstas. Então esse relatório aqui sempre vai trazer os dados aqui todos de todas as colunas, sempre mostrando o que eu tinha no 1 e o que eu tinha no 2 e o comparativo. Quando inclui mais ficha, tudo isso vai aparecendo dentro desses relatórios. Então, assim, esse seria o básico aqui do plano mestre de produção, para vocês terem uma ideia, né, de como que funciona ele. Até aproveitar só mostrar mais uma coisinha aqui, que é o calendário. Se eu pegar agora aqui da pintura, uma coisa, eu consigo ver aquele calendário agora com as produções que a gente viu lá no início, tá? Então é mais o resto que eu tenho aqui. Um detalhe, eu vou aproveitar mais uma coisa aqui. Eu vou fazer programar uma manutenção aqui dentro hoje dessa produção, tá? Então, só para mim me visualizar melhor aqui, eu vou mudar minha visão para semanal. E eu vou fazer o seguinte, então se eu tenho aqui programado uma ordem que tinha lá no feriado, ela estava produzindo aqui a partir da sexta-feira lá, que estava vindo essa locação aqui, que ela é a mesma do que passa de lá e vem para cá, tá? Então ó, ele começa do dia 6, passa dia 7 e vai terminar lá no dia 17, tá? Então vai terminar na outra semana que esse aqui.
Ó, então tá tudo isso daqui. Então aqui eu vou pegar e vou programar uma parada de máquina aqui nessa segunda-feira, dia 10/4. Deixa eu voltar aqui. Vamos ver lá podia fazer aqui de dentro, que está aqui parada a hora extra. Então eu vou pegar a máquina que é o recurso da pintura, que é o 6. Vou colocar aqui no dia 10, que é segunda-feira. Vou programar isso aqui uma tarde inteira aqui. Então eu vou programar das 13 horas até as 18 horas. Parada preventiva. Quando eu faço isso daqui e só coloco o recurso aqui, um horário, se eu colocasse esses horários iniciais e finais, eu tenho como fazer isso aqui recorrente, mas a gente só quer gravar uma aqui. Vou colocar que está no meu segundo turno. Esse dado que está aqui eu calculo para ele fazer o seguinte: ele pega das 13 às 18 e já faz proporcional qual é o peso que eu tô, qual que é a capacidade produtiva que eu estou perdendo ali no dia, tá? Então eu vou gravar isso aqui. Daí está gravada uma parada aqui. Se nós voltar lá no quadro, então aqui tem uma parada aqui que está programada. Vou botar isso aqui por divisão semanal. Vamos lá na segunda semana. Então aqui está o horário que eu botei das 13 às 18. Isso aqui daí era como ver o item. Se eu voltar lá na ordenação, ele vai mostrar a parada aqui, só você tem que só prestar um pouquinho de atenção que aqui ele fica parece assim que a parada não está no meio disso aqui, mas ela realmente está, tá? Porque eu tenho um período que ele vai até o dia 17 e isso daqui, como eu não consigo, eu não quebro a locação, ela sempre vai estar mostrando até o final, ela aparece aqui antes, mas ela chega a sobrepor até aqui. Então, isso daí basicamente seria o nosso plano mestre de produção. Espero que vocês tenham gostado.